A partir de agora, pelo Grupo Tati de Comunicação, o programa de entrevistas mais comentado da mídia nacional, Pode Cá Liberados, comigo e Leila do Vôlei, e hoje uma entrevista com a maior surpresa do Congresso Nacional. Podemos entrar aí, nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e o desejo semanal sincero de Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas de seus familiares neste 2025. Pode Cá Liberados, o programa mais comentado na mídia brasileira, chegando a 192 através dos aplicativos, todos eles Android, LG, Samsung, no comando da Sul TV. Pode Cá Liberados, este talk show de entrevistas, nas redes sociais todas. Fiquem à vontade, se preparem para o convidado de hoje, porque para mim, Leila, aliás, eu falei com o Nicolas, da revista Veja, que faz a coluna Radar. Sim. Eu falei que o entrevistado, quem era hoje? Ele falou que a Juru, ele é um cara capacitado pra caramba. E que preparo tem esse nosso convidado, hein? Preparo, um grande parceiro, companheiro, principalmente dos senadores mais jovens aí. Cresceu muito, né, Alessandro? Alessandro Vieira, quem não conhece o Alessandro, arrebentou na CPI da Covid e faz um belíssimo trabalho representando, né, o seu estado, que é Sergipe. Parabéns, viu, Alessandro? E prazer tê-lo aqui conosco. E nessa semana em que ele fez 50 anos, Alessandro Vieira, que é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas aos 8 anos foi para o Sergipe. Que privilégio tê-lo aqui, e você sabe que eu o tenho como referência. Obrigado, Cajuru, Leila, são amigos queridos, colegas de trabalho. Um orgulho estar aqui com vocês, programa que está estourado aí na imprensa. E muito bom caminhar com vocês no Senado. Esses 6 anos tem sido de muito aprendizado, algumas dores de cabeça, né? Alguns cabelos Você está sendo brancos, generoso, hein? mas também de muitas realizações. Acho que a gente tem feito muita coisa boa pelo Brasil, pelos nossos estados, e vamos continuar essa batalha. O Alessandro Vieira, Leila do Vôlei, admirável irmã, ele é diferenciado até para falar, né? Você não ouve um grito dele, ele sobe na tribuna, dicção perfeita, porém sem levantar a voz, o que é difícil lá no Senado Federal. Chega uma situação até invejável para a gente que grita, né? Como eu tenho que gritar todo dia. Eu fico com vergonha quando eu chego perto do Alessandro, né? Falar depois do Alessandro, inclusive, é um problema. É preparadíssimo. Para mim, a maior surpresa agradável desse Senado Federal desde 2019, quando nós três chegamos juntos. Mas, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, quando a Leila falou em CPI, eu já vou na tua canela. Eu sei que é seu sonho e você tem motivos para ser o responsável por esta CPI, por tudo que você enfrentou, e a gente vai falar daqui a pouco, foi demitido por governador do estado por enfrentar corrupção lá em Aracaju. Eu falo da CPI do crime organizado, por gentileza, vamos abrir assim, positivamente. É muito importante, Cajuru, você tem razão, a pauta que já teve aceitação do presidente Davi Alcolumbre, nós temos 32 assinaturas, o requerimento está pronto, e o que a gente quer mostrar é que existem caminhos para resolver esse problema. O Brasil não pode se conformar em ser eternamente um país da impunidade, o país que não resolve seus problemas. O crime organizado vem tomando conta cada vez mais das nossas cidades. Você vai para o norte do país, já é o maior empregador. Quem fala isso são os nossos colegas senadores, inclusive. Você vai para algumas grandes cidades, Fortaleza, Rio de Janeiro, você tem uma disputa por território violenta que está matando gente todo dia. E existe muita clareza, eu sou um profissional de segurança pública, estou completando aí acho que 23 anos de segurança pública, a gente tem clareza que onde o trabalho é bem feito, você consegue fazer o controle. Claro. Mas falta uma compreensão. O que a gente vê ao longo dos últimos anos? A gente vai votando projetos, aumentando pena e não resolve. Não resolve por quê? Porque o problema está na execução. Nós precisamos de mais estrutura, a gente precisa dar voz para os profissionais da segurança, e não são só policiais, são juízes, promotores, técnicos, peritos, para entender onde é que está o gargalo. Como é que uma facção baseada no estado de São Paulo se transformou numa máfia internacional? Como é que uma facção baseada no estado do Rio de Janeiro conseguiu se transformar numa máfia de menor porte, mas também já transnacional? Quais são as rotas? E essas respostas, Cajuru, Leila, todas elas existem. Então a gente tem que trazer as informações, a CPI vai servir para isso, mostrar os dados, mostrar sucessos que existem. Por exemplo, Santa Catarina há muitos anos tem dados bons.
Por quê? Porque o povo catarinense é melhor do que o goiano? Não. A estrutura de trabalho funcionou lá. O meu Sergipe melhorou muito os dados. Chegou a ser o terceiro estado mais violento do Brasil, hoje é o mais seguro do Nordeste. Vem melhorando todos os anos. Então, mostrar isso tudo, nivelar o conhecimento e, ao final, eu espero ter bons projetos de lei, bons casos mostrados para a população brasileira e o reforço estratégico de orçamento, porque política sem chegar no orçamento é só discurso. Né? É por aí. Perfeito. Bom, foi precisa a resposta, admirável Leila, do vôlei, do senador Alessandro Vieira, e eu não sei como é que é, porque parece que no regimento você não pode trabalhar em duas CPIs, porque nós temos a CPI da violência contra a mulher Isso. e feminicídio, que eu Importantíssimo. criei, que eu quero a Leila na presidência, eu vice, a convidei a Estamos Damares para conversando, fazer parte, estamos conversando, discutindo, Importantíssimo. mas eu queria participar da sua também, pelo amor de Deus, Não. eu sei que você vai ser o relator, Essa o vai ser presidente. disputada, Essa inclusive. vai. Eu acho que é uma pauta. Tivemos mais uma pesquisa apontando a violência como a maior preocupação do brasileiro. Porque quando a violência domina o território, você não vai ter saúde, não vai ter educação, você não vai ter infraestrutura, você não vai ter nada. E como a gente está avançando para uma atuação no estilo de máfias, propriamente ditas, você começa a ter uma tomada de território que vincula toda aquela população. Você tem famílias arrancadas das suas casas, tomadas pelo tráfico. Você tem todo o comércio transformado em refém, porque só pode vender o que o bandido permite, só pode distribuir aquilo que o bandido permite. Fortaleza e na sua região metropolitana está enfrentando ataques à estrutura de internet. Os criminosos querem agora que toda a estrutura de internet seja vinculada a eles. A gente está falando de uma cidade imensa, de porto, de circulação internacional, e a gente tem que resolver isso logo. A gente percebe que o governo federal não tem, isso não é um problema deste governo Lula, é um problema histórico do Brasil, não temos um plano nacional de segurança, com começo, meio e fim, com financiamento adequado. Porque eu garanto a vocês, se a gente conseguir assegurar financiamento adequado dentro de um bom projeto nacional, a gente vira esse jogo. E não demora tanto para virar o jogo. Agora, se eu continuar na política que para as redes sociais trabalha com bandido bom e bandido morto, prendo arrebento, vou jogar todo mundo dentro de um presídio e não quero saber como é que está lá dentro, eu só pioro a situação. Porque essa mão de obra criminosa, ela brota novamente. Eu não resolvi o problema, então eu tenho que fazer a recuperação do território. Isso vai acontecer pela força, não tem outro caminho. A polícia atuando duramente para recuperar o território. E o Estado entrar com os outros serviços, com saúde, com educação, com infraestrutura, para dar alternativas para aquela população. Então, esse trabalho bem feito, eu tenho certeza que pode mudar a cara do Brasil. A gente tem que enfrentar isso, já passamos demais da hora. É bom que tenha amadurecido, né? O presidente Davi Alcolumbre é do Amapá, que hoje é o estado mais violento do Brasil, enfrenta dificuldades imensas, né? Fronteira, região de fronteira lá no norte. Ele entendeu a importância. Na reunião dessa semana no Congresso, no próprio plenário, ele voltou a referir a importância da CPI, que ele quer ver de pé, ele quer estruturar. Ele pediu um prazo para a gente, para poder organizar a casa. A gente sabe que estava com orçamento por votar. A gente tem CPIs em andamento para ajustar o seu funcionamento. Mas é importante enfrentar esse problema e eu acho que vai ser uma entrega de altíssima relevância do Senado da República. Você é delegado da Polícia Civil, né, de Sergipe, atuação há mais de 20 anos, você comandou inúmeras operações, né, de combate à corrupção, lavagem de dinheiro. Como é que foi lidar, né, com essa questão da figura pública, né, desses agentes públicos, uma pressão em cima de você para, enfim, colocar um freio nessas operações e hoje ver você, né, uma figura política de nome relevante e que tem, dentre as suas bandeiras, o combate à corrupção. Como é que foi lidar e por que você resolveu migrar para a política? E aí você pode completar, nessa ótima pergunta da Leila, como foi aquele caso da corrupção que você levantou em Aracaju, em que você acabou sendo demitido pelo governador, pelo irresponsável a tal governador. Da pressão, né? Aí a população teve tanto respeito a você, tanta admiração, que ele nem vereador foi, ele já se candidatou ao Senado e ganhou a eleição. Então, para você completar essas duas colocações, por gentileza, Alessandro. Eu nunca tive militância política na vida, né? Nunca tive interesse político específico, nunca fui filiado e tudo mais. E tive uma carreira longa na polícia, atuando em todas as áreas possíveis. Então, o nosso projeto em Sergipe, que é um projeto consagrado nacionalmente, que cuida de população vulnerável, mulheres, idosos, crianças, eu fui um dos autores, fui o primeiro delegado a criar a Delegacia de Proteção à Criança, vítima.
E atuei em várias outras pontas. Literalmente tudo que se podia fazer dentro de polícia eu fiz. E, num dado momento, eu fui escolhido como delegado-geral, passei a comandar a polícia do meu estado. E desde o início era muito claro qual era o nosso projeto, meu e do secretário de Segurança, colega delegado, à época, João Batista. Vamos mudar a forma de atuação da polícia, porque a polícia aqui em Sergipe é muito dura com relação ao crime violento, que é praticado pelo bandido pobre, normalmente, ela tem que ser igualmente dura com relação ao rico. Desde o começo a gente traçou esse planejamento e executamos. Escolhemos uma equipe de qualidade, demos toda a infraestrutura, que é como eu falei no começo, se você não dá orçamento, não dá estrutura, não adianta nada, é só discurso. Então passou a ter mais delegados, mais equipes, peritos, colocamos o setor de inteligência em cima disso e as operações começaram a acontecer. E naturalmente, quando a gente fala de crime, de corrupção, organizações criminosas sofisticadas, você vai chegar na política. Infelizmente você tem uma infiltração muito grande em todas as áreas e uma delas é a política. E a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então foram vereadores, deputados, financiadores de campanha. Você brigou com gente, né? O Alessandro que vocês conhecem no Senado é o mesmo Alessandro da vida inteira. Acho que eu nasci assim e não mudei e não tenho pretensão de mudar. Eu não tenho preocupação de com quem eu estou interagindo, eu tenho preocupação em fazer o que é certo. E a gente fez nosso trabalho bem feito e toda vez que as equipes que estavam na ponta sofriam pressão, eu assimilava essa pressão e fazia publicamente a defesa. E nós chegamos num ponto de tensão política que era muito claro que o governador ia ter que fazer a demissão da equipe. Eu não aceitei a demissão da equipe na ponta, ele foi forçado a me demitir, demitiu. Eu fui lotado numa delegacia do interior, uma cidadezinha chamada Maruim, cidade pequena, perto de Aracaju, e ali defini que dentro da polícia meu caminho tinha sido cumprido, como técnico de segurança eu tinha feito tudo o que eu podia fazer, era preciso entrar num outro campo de batalha, que é o da política, porque as decisões finais elas são tomadas pela política. Né? Os técnicos executam, mas a política que define, vai definir orçamento, vai definir qual é a linha de trabalho. E olhando para aquele cenário, eu entendi que o Senado da República era o lugar para fazer essa disputa de narrativa, até para poder provar que dá para fazer política honesta. Dá para ter um trabalho diferente. E fiz a candidatura, foi interessante. Fui candidato pela Rede. A Rede, no seu estatuto, viabiliza esse tipo de candidatura de quem não é militante, não é partidário, mas tem um currículo. Enfrentei o próprio governador, né? Enfrentei um senador extraordinário, o senador Valadares, com 24 anos de Senado. Me lembro dele. O líder do governo Temer à época, o ex-deputado André Moura, o representante da Igreja Universal, enfim, candidatos com histórias longas, mas a população entendeu o que a gente queria fazer. Eu fui o mais votado, com uma margem bem larga com relação ao segundo colocado, que foi o hoje senador Rogério Carvalho, do PT, e essas figuras, inclusive o ex-governador, foram e não recuperaram mais mandatos, diga-se. Nenhum deles retornou à política. E aí a gente senta na cadeira de Senado, a gente já tem a nossa estreia maluca, né, numa eleição de mesa com 82 votos e 81 eleitores. Nós dois, inclusive, que a gente estava A gente acaba a eleição em cima da mesa lá. Dois votos do Renan, não foi? Eram 2 votos sobraram ali, tinha eleitor sobrando. Eu sei quem foi. A gente tem essa estreia no Senado e começa a marcar uma forma de atuação. Então hoje eu tenho a felicidade, pelo Brasil todo, porque o nosso trabalho acaba repercutindo para o Brasil, mas muito em Sergipe, de ter esse retorno da população. Diz, olha, ninguém teve condições de falar uma vírgula com relação à sua honestidade e sua forma de trabalhar. E aquela coisa de achar, não entrou na política, porque você vê, as nossas famílias não querem a gente na política. É verdade. Né? Eu brinco com minha mãe assim, que são 2 desgostos, que entrou para a polícia, depois entrou para a política. Nenhuma mãe quer isso, né? Normalmente. Mas a gente atravessa isso e mostra, não, dá para fazer diferente. Não está obrigado a fazer coisa errada, não. São batalhas diferentes, né? São armas diferentes que você tem que usar, mas a gente consegue fazer muita coisa boa. E vocês são prova disso. Aqui no Distrito Federal, em Goiás, já conseguiram coisas extraordinárias. Quem estava lá no começo, em 18, na campanha, imaginava, não, o Caju não vai conseguir fazer nada, a Leila é uma esportista, ela não vai conseguir fazer nada. Na vida real, a gente mostrou que é diferente. Então é muito bom, acho que para o eleitor, ter essas possibilidades. Porque senão a gente vai acomodando, o brasileiro tem muito isso. Não, isso não resolve, não tem jeito, larga lá. Não, é o contrário, você tem que entrar nesse espaço, ocupar esse espaço e mostrar, dá para fazer um monte de coisa diferente. E graças a Deus eu tenho feito um bocado de coisa diferente pelo Brasil e para o Sergipe. Depois de 6 anos, eu tenho uma avaliação assim uma avaliação com relação à classe política. Qual é a sua avaliação depois de 6 anos? É um grupo que na sua maioria está muito descolado da sociedade. Isso. Né? Não consegue às vezes, e é meio que natural. A gente vem para Brasília, que é essa bolha, né, do Brasil.
A gente tem equipes ao redor, a gente tem eleitores. O político brasileiro, não sei se no mundo todo é assim, mas o político brasileiro às vezes tem fãs, né? Tem a turma que é apaixonada pelo seu trabalho, e isso vai um pouco isolando você. E eu vejo vários colegas no Congresso Nacional que se isolaram da sociedade a um ponto que não conseguem entender as demandas. Então, volta e meia, a gente tem que ficar lá, e aí não tem jeito, tem que gritar mesmo, né? Mesmo sem gostar do grito, tem que gritar, para enfrentar coisas como tentativas de desfazer a lei da ficha limpa, que é uma iniciativa da sociedade. Coisas como você tirar dinheiro de programas essenciais da educação e da saúde e colocar em fundo eleitoral. Orçamento secreto, que nós brigamos juntos. Então, essas coisas todas mostram um descolamento da realidade. E a gente tem que tentar aproximar cada vez mais. A gente aprovou no Senado, com o voto de vocês dois, eu agradeço, o projeto da minha autoria, que obriga a participação da população na formulação do orçamento. Porque eu repito, esse é o centro. O centro é o dinheiro. Se você coloca o cidadão para entender de uma vez por todas, o político não tem dinheiro não. O dinheiro é seu. Você pagou para tomar água, para comer o pãozinho, para tomar o café, para tudo você paga imposto. Você tem que ser ouvido para dizer onde é que esse dinheiro vai ser aplicado. Então, a resposta à Leila é essa. Eu vejo a classe política brasileira com muita gente boa, sem dúvida nenhuma, em vários partidos, ou talvez em todos os partidos, tem gente boa, mas muitos estão desconectados da sociedade e muitos também, infelizmente, não entendem a importância de montar boas equipes técnicas. Porque a gente tem que trabalhar com coisas de altíssima complexidade. Então, eu sou delegado de polícia, Leila atleta, Cajuru jornalista. A gente tem que discutir reforma tributária. E a gente vai adivinhar como é que é tributário? A gente não tem essa formação adequada. Mas a gente tem como contratar boas equipes. Eu vejo que, infelizmente, alguns parlamentares, ou muitos parlamentares, não fazem isso. Não. Desperdiçam a oportunidade que tem de prestar um serviço melhor. Mas, no final do dia, eu acho que todo esse esforço vale muito a pena, porque é o único caminho democrático que você tem para atender a população. Só rapidinho, Claro. Vou falar sobre vocês dois, para você aí, do outro lado, entender e comentar. São dois exemplos que eu sigo na questão de escolher a sua equipe de trabalho. Porque tem senador, infelizmente, que contratou 80 assessores, ganhando R$2.000 e poucos por mês, e que nem lá vão, até porque não cabem no gabinete, viram cabos eleitorais. Vocês dois, e eu aprendi isso com vocês investiram em pessoas qualificadas, porque você tem que ter uma bela equipe, não é só de projeto, né? É em todas as áreas, não é verdade? Sim, verdade, verdade. Já aproveitando essa deixa de vocês dois, você faz parte de uma iniciativa muito interessante, que é ter um gabinete compartilhado com outros parlamentares de outros partidos. Tabata Amaral. Então, qual é que é a importância desse coletivo, Alessandro, assim, principalmente na elaboração de políticas públicas? Vocês interagem entre vocês, as equipes? Sim, hoje nós temos 6 parlamentares, né? A gente tem eu como senador da República e nós temos 5 deputados federais de estados diferentes, de partidos diferentes, com vivências totalmente diferentes. Vale a pena falar o nome, por favor. Nós temos a Tabata Amaral de São Paulo, nós temos Duarte Júnior do Maranhão, esses dois do PSB, temos Camila Jara do PT do Mato Grosso do Sul, nós temos a Duda Salaber de Minas Gerais, extraordinária, maravilhosa. E o Pedro Campos de Pernambuco. Sim, ótimo, né? O irmão do João. É um time muito bom, muito diverso, e você vai somando experiências. Então, é muito natural que eu consiga ajudá-los na pauta de combate à corrupção, segurança pública. E eu sou o tio da turma, naturalmente, que todos eles são bem mais jovens, né? Com 50? Bem mais jovens. Eles agregam para mim coisas extraordinárias das áreas deles. E talvez uma coisa que tenha sido o ponto de partida. Porque quem criou isso lá em 19? A gente consegue contratar uma equipe conjunta. Isso. A gente fez um processo... Qualificada. A gente fez um processo seletivo, Cajuru Nacional, que teve 20 mil inscritos. Ótimo, excelente. Então, a gente monta um time que atende, funciona lá no Senado, porque o gabinete do senador é muito maior que o do deputado, né? Essa estrutura atende os 6 parlamentares, compartilhando esses recursos. Então, eu tenho uma equipe de mais qualidade ainda e mais barata para todos. Que é a preocupação dos 6 parlamentares, tentar economizar recursos, dar o máximo de resultado. E a gente tem muito resultado. Então, você tem projetos que hoje são lei, que foram gestados ou muito trabalhados ali. O Pé de Meia, por exemplo, que virou Pé de Meia, com o nome lá artístico do governo, mas ele sai como uma bolsa, né, estudante lá dentro desse planejamento. A Tabata está puxando pela Câmara dos Deputados. Você sabe que domingo passado, não sei se você chegou a ver, porque você assiste sempre o nosso programa, Pode Cá Liberados, só para não te só para ser rápido e você seguir o seu raciocínio. A Simone Tebet, ela que foi a criadora do Pé de Meia, sabia? Fantástica, e eu não sabia, fiquei sabendo domingo passado. Simone colocou no projeto dela de governo, né, como candidata à presidência da República. Condicionou isso ao Lula. Foi a minha candidata.
Assim, são ideias. Quando você tem um trabalho técnico, equipe técnica, você consegue fazer o diagnóstico adequado. Então, qual é o problema que eu tenho? A nossa educação pública não entrega o resultado dessa criança, desse adolescente bem formado. Por quê? A gente vai tratar disso e esse gabinete compartilhado nos ajudou muito, interagindo em todos os pontos que você pode melhorar. Então, a gente aumentou a questão do Fundeb, então tem mais dinheiro no orçamento. Sim. A gente fez um acompanhamento mais adequado do desempenho dos professores, a gente tem que melhorar essa parte do monitoramento de resultados, a gente cobra o tempo inteiro do Ministério da Educação. A gente cria ferramentas para não ter evasão escolar, porque a evasão escolar é um crime. A gente interagiu dentro do hoje Bolsa Família, mas foi Auxílio Brasil, foi Auxílio Emergencial, atenção diferenciada, um recurso a mais para aquela fatia de crianças que estão ali de 0 a 6 anos. Porque todos os estudos técnicos mostram que essa faixa é a faixa onde você vai se desenvolver fisicamente, biologicamente, para o resto da sua vida. Então, se eu coloco um pouco mais de dinheiro, estou falando de R$100 a mais, 150, 50, como for, para essa família que tem essa criança, ela vai ser melhor alimentada. A mãe vai ter condições de, eventualmente, fazer alguma coisa além de cuidar só daquela criança. Você vai criar todo um ambiente favorável para o desenvolvimento. Isso já foi foi premiado internacionalmente. Sim. Esse entendimento é o melhor investimento que você tem. Cada real que você bota na criança dessa, ele vai reverter em R$8 em PIB mais adiante. Ela vai viver mais, ela vai ter saúde melhor e toda a vida dela vai funcionar melhor. Então, todas as semanas a gente senta, esse time inteiro, com as suas equipes. A gente faz a divisão ali de projetos e muitas vezes projetos que são protocolados. Na Câmara dos Deputados, a gente protocola ao mesmo tempo no Senado. Porque as casas, por incrível que pareça, para quem acompanha a gente, as casas às vezes não interagem. Não. Elas não param para saber o que você está fazendo lá na Câmara dos Deputados. Tem uma coisa legal aí? Vamos ajudar aqui, vamos buscar logo. Não. Cada um faz o seu e parece que parou ali a vida. E a gente não, que é o resultado. Então, são muitos projetos apresentados e aprovados, são muitos projetos acompanhados o tempo inteiro. A gente tem agora um para ir para a pauta, a gente está no pé da reunião de líderes. Cajuru, Leila, vocês que são líderes para ajudar, que é aquele que faz uma reserva de espaço nos conselhos de administração de empresas para mulheres. Para as mulheres. Para as mulheres. Porque todo mundo fala em mulher na hora de pedir voto. Só na hora. Mas na hora de colocar nas posições de poder, na hora de garantir orçamento, não. Então, acho que o compartilhado nos agrega muito. Foi uma experiência fantástica. E são parlamentares extraordinários. Sem merecem, dúvida, todos eles merecem ser conhecidos nacionalmente. Por isso que eu brigo, às vezes, na rua, no bom sentido. Para de achar que todo político é igual, cara. Peraí. Pra gente é um pouco frustrante. Todo jornalista é igual, pelo amor de Deus. Bom, eu sou autor de uma frase, como frasista, e vem aí o meu 5º livro sobre frases. Quem não tem gratidão, não tem caráter. E muita gente usa, a maioria dá crédito, mas tem muita gente que não dá crédito. Por que eu falo isso? Porque eu tenho gratidão com o senador Alessandro Vieira, do Sergipe, não só pela admiração, mas porque ele deu a mim uma oportunidade, e o Marco Antônio Villa, jornalista consagrado do Brasil, nos tem como referência, acha que o Brasil deve isso a nós dois, mas eu devo a ele, porque foi ele o responsável, e ele me convidou para assinar junto com ele o quê? Uma ação no Supremo Tribunal Federal para que houvesse a CPI do Covid, que não iria acontecer, ela seria engavetada, o Alessandro pode até falar se concorda comigo ou não, que ela seria engavetada, e o ministro Barroso deferiu a ação que ele criou e que me convidou para assinar junto com ele, e que eu te pergunto, se não fosse aquela CPI, você concorda que não 700, mas mais de 1 milhão teriam morrido? Sem dúvida. A gente teve... toda vez, até para quem está acompanhando, toda vez que a gente tem alguma iniciativa que exige muita coragem ou pouco juízo, o Cajuru é um parceiro preferencial, junto com a Leila. Adorei. Porque são iniciativas que a gente às vezes tem que adotar e que confrontam pessoas que são muito poderosas, né? E aí sempre conto com os dois, que são pessoas muito éticas e muito corajosas. Sim, a gente teve que ir à justiça, o presidente da época, Rodrigo Pacheco, não iria instalar a CPI, embora estivesse toda perfeita para a instalação, ele retardou o que pôde. E, ao final, ele certamente reconheceu que estava errado, porque a CPI foi muito importante para mostrar dados, mostrar a realidade e fazer com que o governo acelerasse seu passo. Tem vários estudos técnicos que apontam que o retardo no início da vacinação, o retardo no acesso à informação adequada para as pessoas matou mais gente. Nós perdemos colegas. Sim. Nós perdemos 3 senadores de 81 pela Covid. Exatamente. Né? Eu fiquei internado 13 dias com Covid, ao mesmo tempo que o Major Olímpio veio a falecer. Então, a CPI teve um papel importante. Claro que toda CPI vai ter um momento que pode ter algum excesso de fala, que pode ter alguma retórica mais exacerbada. É da política, isso acontece. Mas o essencial, que foi trazer dados e fazer o governo andar,
nós conseguimos fazer com muita qualidade. E só aconteceu porque Cajuru teve a coragem de, junto comigo, entrar com esse processo. Por causa de você, claro. Cobrando, e outros virão, porque você vê orçamento secreto. O orçamento secreto foi declarado inconstitucional 3 anos depois que eu entrei com a primeira ação. Isso, eu me lembro. Né? Então, às vezes você tem que fazer um gesto que vai gerar um problema para você. Né? Nós dois temos ministros, o ex-procurador-geral da República, que se refere a gente como inimigo pessoal. Sim. Né? E isso não é fácil. E eu me lixei para você. São pessoas que têm uma força muito grande. Mas a gente não está aqui para deixar de fazer o que é certo por conta de ninguém, não. A gente tem que fazer o certo. A CPI foi a coisa certa para aquele momento. As pessoas precisavam muito de informação. E o governo se recusava, até porque uma parte do governo sequer entendia o que estava acontecendo. Sequer entendia, exatamente. Trabalhava com base em desinformação. E negava mentira. tudo, né? É uma coisa assim, sem sentido. Ninguém pode achar normal você ter esse volume de mortos. E achar que isso não aconteceu nada. Não, pelo amor de Deus, quase toda a família brasileira perdeu alguém. Verdade. É uma violência terrível e ela poderia ter um tratamento mais qualificado, porque, veja, o Brasil é um país que, diferente dos outros grandes países, tem um sistema de saúde de portas abertas. Uhum. Se esse sistema estivesse preparado, instruído, orientado, a gente teria um resultado muito melhor. E digo mais, a gente não aprendeu a lição. Nós precisamos fazer um grande reforço orçamentário para o nosso SUS. Sim. Porque ou a gente, são 2 alternativas apenas. Ou a gente para como país, como nação, e diz, olha, não quero mais a Constituição de 88, que é a Constituição dos Direitos, a Constituição Cidadã. Quero uma coisa restritiva, porque eu sou admirador dos Estados Unidos, acho a coisa mais linda dos Estados Unidos. Vá lá tratar uma dor de dente, vá lá tratar um câncer. Não tem. Você não tem dinheiro, você não é tratado. O Brasil fez uma escolha política de tratar todos. Eu acho que é a escolha certa. Fantástica. Ela tem um custo. A gente tem que botar mais dinheiro no SUS. Então, esse aprendizado que a gente tenta trazer para o eleitor, para quem acompanha a gente o tempo inteiro. Olha, preste atenção no que está acontecendo no Brasil. A gente tem algumas decisões importantes para tomar muito brevemente. A gente vai de novo chegar numa eleição nacional. Daqui a pouquinho, já está nas portas, 26. Preste atenção. Não é só a coisa do like da internet, do discurso fácil, aquele monte de mentiras que jogam só para lhe agradar. Tente entender o que vai realmente mudar a sua vida. E eu posso dizer com certeza, segurança, educação, infraestrutura e saúde mudam a vida das pessoas. Papo furado em rede não muda a vida de ninguém, a não ser do dono do papo furado, que está ali ganhando seu salário, está mantendo muitas vezes uma família de políticos inteira enfiada, são várias famílias que vivem disso, e que não entregam nada para a sociedade concreto. Então, acho que a CPI foi um exemplo importante e ela, de fato, só saiu do papel por conta do nosso trabalho. Leila, antes da sua pergunta, só rapidinho, nesse gancho do senador Alessandro Vieira, senhoras e senhores, meus únicos patrões, muito triste o que eu vi essa semana. Abril é o mês do autismo, você sabe. Sim. É uma das minhas principais causas, ao lado do diabetes e de todas as saúdes. Eu tenho 8 áreas da saúde em Goiás que eu atuo e goianos sabem disso. Nós já temos 10 institutos do autismo, eu já investi 33 milhões, porque agora a Organização Mundial da Saúde informou que a cada 35 crianças nascidas, uma é autista. Portanto, eu investi no autismo. Essa semana eu fiquei decepcionado, sinceramente. Nenhum dos deputados do nível seu, pelo amor de Deus, do senador, e nem da Leila. Mas eu vi deputados, 10 deles, fazendo discurso, porque foi dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo, um dia antes do seu aniversário, de 50 anos, e eu fui ver quantos centavos de emendas eles enviaram para os seus estados. Nenhum dos 10 enviou 1 centavo. Então, querido, por favor, os autistas não querem solenidade, eles querem tratamento. Claro. Não? Eu tinha que fazer esse gancho, por favor, Leila. Não, imagina. Alessandro, você é muito focado nessa questão de combate à corrupção. Só voltando um pouquinho. A gente tem visto um desmonte na legislação com relação à questão do combate, à lavagem de dinheiro. Qual que é a tua percepção com relação a esse nosso compromisso, que eu acho que, de alguma forma, a gente não vem cumprindo, não nós aqui, mas o Congresso, com esse compromisso com a sociedade? Nós, Leila, retrocedemos a mais ou menos a década de 90 do século passado, do ponto de vista de combate à corrupção. Combater a corrupção, para o profissional que vai fazer o combate, procurador, auditor, fiscal, policial, tanto faz, é uma atividade de muito risco, porque você vai mexer com gente poderosa, que pode acabar com a sua carreira, que pode acabar com a vida da sua família.
Então, ao longo de muitos anos, no Brasil, ninguém se metia com isso, porque não tem sentido. Uma história interessante para mim aconteceu, a primeira vez que eu tive um contato com isso, com o combate à corrupção, foi por acaso. Eu estava na delegacia de estelionato, combate a estelionatos, defraudações. E chegaram para mim 3 casos que eram claramente de corrupção. Em Aracaju. Em Aracaju, lá, sei lá, muitos anos atrás. E eu digo, olha, um é parente do governador, o outro é sócio do prefeito tal, todo mundo aqui, vai dar problema para todo mundo, vamos fazer o trabalho certinho. E eu fiz o trabalho certo e fiquei alguns anos vetado de qualquer cargo de direção. E quando eu vou para a Delegacia Geral e começo de novo esse processo, eu me lembro que tem um almoço lá em casa e meu avô estava vivo ainda, minha avó, e junto às mulheres, né, que são as mulheres que comandam a casa sempre, né? Então, minha avó, minha tia, minha mãe e a minha esposa, e todo mundo falando mais ou menos da mesma coisa. Você vai entrar de novo nesse negócio, você não já pegou esse problema todo pela vida? Eu digo, mas é o certo para fazer. Aí meu avô, que foi militar, foi da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, ele fala o seguinte, olha, ele se aposentou sargento, mas era cabo da Brigada. Eu vi as coisas erradas e eu não podia fazer nada, porque eu era pequeno, o jeito dele falar, né? Se você acha que você pode fazer, você tem que fazer, né? E isso para mim é uma regra de vida. Veja, se você é senador da República e você não tem coragem de enfrentar isso, você não devia ser senador da República. Vai ficar em casa, vai fazer outra coisa. Você assume a missão de ser policial e você não tem coragem de ser policial para o cara que é rico, você tem coragem para o cara que é pobre, escolhe outra coisa. Então, assim, não é fácil você lidar com esse meio. A gente sabe o quanto a corrupção se infiltrou novamente na vida pública brasileira. E ela chega agora de mãos dadas com o crime organizado violento. Sim. Porque o bandido, ele não é bandido porque ele é burro. Ele é bandido porque ele não respeita a lei, ele não tem moral, ele não tem formação. Mas muitas vezes ele é inteligente. E ele já entendeu que é muito mais fácil para ele roubar numa licitação do que trocar tiro no assalto-banco. Certíssimo. Verdade. Muito mais. Bela. Então, eles fazem o que hoje em dia? Muito, no Brasil inteiro. Eles financiam as campanhas, o candidato apoiado ganha, o prefeito, quem quer que seja. Eles tomam conta de 2, 3 secretarias que têm orçamentos grandes. E vai ser o sempre juro é alto. Educação, saúde saúde. são grandes alvos, Sim. obras um pouquinho, mas saúde muito. Sim. O caso em São Paulo você tem vários casos documentados nesse sentido. E vão começar a roubar ali. Aí você vai roubar 50, 60, 70 milhões com risco zero. Verdade. Porque nós fomos destruindo. A destruição intensa do combate à corrupção, ela começa no governo Bolsonaro, né? Toda vez que me abordam para falar sobre essa disputa ideológica boba de Lula e Bolsonaro, eu digo, eles se complementam e se parecem muito. E eu falo isso, todo mundo fica chateado dos dois lados. E normalmente quando você desagrada dos dois lados, você tem uma chance maior de estar certo. Né? Porque você não está jogando para a plateia. Na realidade, você lembra da nossa proposta da CPI da toga? Sim. Né? Quando a gente começa o mandato em 19, a gente conseguiu... Em que os bolsonaristas eram contra nós dois. A gente na CPI da conseguiu, toga. a gente Hoje conseguiu eles as querem. assinaturas, a gente conseguiu Não, colocar na verdade, de pé. nós 3 assinamos Assinamos. e foram um dos poucos que não tiraram. Só? Isso, nós Porque teve gente que sustentamos. retirou. Teve gente que E retirou. quando você vai para uma decisão de não, pode fazer, não pode fazer, você tem na votação, isso tudo é público, está lá registrado, você tem vídeo. Você junta os bolsonaristas, inclusive o filho do presidente da República, você junta o PT, o relator foi o Rogério, do PT do meu estado, e você junta aquele centrão básico, todos eles, sem querer mexer com isso. Diz, não, pelo amor de Deus, eu não posso mexer. Com o judiciário, com a cúpula judiciária, não posso. Os ministros fazendo pressão direta, eu recebi o ajudante de ordens do presidente da época, Dias Toffoli, que queria a lista de quem assinou. Ele não queria saber qual era o teor do requerimento. Lembro. Ele queria a lista para falar com o senador, para dizer, olha, e eu recebi telefone do senador dizendo, não, eu não posso mais, porque tem um processo de fulano que é meu parente aqui, é meu amigo, e como é que eu faço? Então a gente tem que enfrentar isso, não é um desafio simples. E eu, particularmente, Leila, acho que a solução ela não virá pelo Congresso, ela virá pelo eleitor. O eleitor tem que entender a sua força. Você quer mudar essa realidade? Tem um beabá para você seguir, muito simples. Tem que votar em gente honesta. Porque se tiver rabo preso, esquece. Botou o pé aqui em Brasília, está morto. Verdade. Vão achar o seu rabo, vão puxar e vão segurar você Sim. o resto do mandato pelo rabo. Você vai fazer um discursozinho na internet de vez em quando para enganar a besta, mas na vida real, que é voto, o cara puxa o rabo e você fica parado. Então tem que ser honesto, não pode ter rabo preso. Tem que ter qualificação para fazer esse trabalho. E um histórico que mostre que tem coragem para fazer as coisas. Se você conseguiu juntar esses 3, pode ser de esquerda, pode ser de direita, é irrelevante. Claro. Gente honesta senta na mesa e resolve o problema. Gente desonesta ou gente que não tem qualificação nenhuma, aí você não consegue. Porque não quer ou porque não sabe. Então acho que a gente tem, na próxima eleição, agora em 26, mais uma oportunidade. Sim.
Jogamos fora uma oportunidade em 19. Em 19, a gente podia ter dado um passo adiante no combate à corrupção. Porque quando você observa o histórico do combate à corrupção, as operações que ficaram conhecidas como Lava Jato no seu conjunto todo, mas foram várias operações, elas pegaram esse nome, porque a imprensa gosta de botar nome nas coisas. Elas vão e elas param em que momento? Quando você tem a grande investigação de corrupção no judiciário, feita pela Lava Jato do Rio de Janeiro. E aí você começa a ter toda uma queda coordenada e começam a surgir as nulidades que ninguém tinha visto, as suspeições que ninguém tinha visto, e começa tudo decaindo, e chegamos agora a um momento, estamos aqui em 2025, em que você está discutindo se vai devolver ou não o dinheiro para quem roubou e confessou que roubou. Sim. Chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto. Então, a gente vai ter que fazer um grande trabalho, é meio que subir uma montanha. A gente subiu a montanha, estava lá em cima, descemos cá embaixo. Vamos subir de novo. É o único jeito que a gente tem. Senador Alessandro Vieira, Leila e eu temos a curiosidade, porque você é sempre procurado por toda a mídia nacional, como a Leila, eu, porque eu sou do meio, naturalmente, sobre a anistia. Qual é a opinião do senador Alessandro Vieira sobre a anistia dos que estão lá presos, a anistia de Jair Bolsonaro? É muito importante que você, do outro lado, saiba a opinião de um homem público diferenciado e preparado. Eu posso só complementar? Evidente. Você apresentou um projeto, Isso. inclusive individualizando, né, as ações, né, Isso. como é tratado cada um, né, que é acusado e condenado dentro desse processo. Eu gostaria que você comentasse também a sua iniciativa. Eu entendo que existem vários abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes ao longo dos últimos anos, né? E a gente faz o nosso trabalho que a gente faz para qualquer problema. A gente vai estudar o problema, identificar onde é que estão as cascas de banana e vamos resolver. Nesse caso específico, a gente apresentou um projeto, que é um projeto que eu entendo que é consistente, que faz algumas coisas. A primeira delas é separar quem planejou, financiou, estruturou, coordenou e quem fez apenas atos materiais em um dia da vida. Quem foi manipulado. A gente está falando de um processo, então, se eu só consigo provar que aquele cidadão, aquela cidadã, no dia 8 de janeiro, participou aqui dos atos em Brasília, eu tenho uma pena desse tamanho. Se eu consigo provar que aquela pessoa participou de vários atos, que ela fazia toda uma coordenação, a pena é muito maior. Eu exijo também no projeto que você tenha a individualização das condutas, porque a gente tem presenciado condenações que são usando uma técnica de justiça, vamos chamar assim, de direito penal, que é você fazer o crime de multidão, né, o crime multitudinário que chama, né? Os crimes praticados, por exemplo, numa briga de torcidas. Sim. Olha, eu não consigo individualizar quem fez o quê, eu denuncio todos e ao longo do processo eu vou individualizar. O que o ministro Alexandre faz, e assim, a maioria do Supremo vem acompanhando, é dizer, eu estou denunciando todos por tudo e no final do processo eu condeno novamente todos por tudo, sem individualizar o que aquela pessoa fez. Então, acho que o projeto vai bem quando faz essa separação dos tipos de conduta e quando exige a individualização de cada processo. Então, eu quero dizer que o Cajuru participou de um ato golpista, que, pelo contrário, é um democrata convicto, eu vou ter que provar. Sim. Porque tem que ser essa regra para todo mundo. Eu repito, esse é o mesmo judiciário, esse é o mesmo Supremo, que está anulando processos com dezenas de confissões, com dinheiro apreendido, com delação premiada, com extrato bancário, e eu estou anulando. E, ao mesmo tempo, vou dizer, não, mas esse daqui eu condeno, mesmo sem ter provas, mas eu tenho que condenar porque eu quero dar um sinal. Acho que o ministro Fux foi muito feliz ao falar que os julgamentos estão sendo proferidos num calor de emoção. Com uma violenta... Porque os ministros, todos eles, foram vítimas. Os seus gabinetes foram destruídos. Eles são ameaçados diariamente. São seres humanos. Eu acho que daí o legislador pode ajudar muito modulando isso, facilitando o trabalho deles. Olha, eu estou dando aqui na lei já a previsão de que esse tipo de conduta a gente limita, aquele que é mais grave faz uma pena maior e você está obrigado a provar tudo. O PGR tem que provar tudo. O PGR não pode alegar por achismo, por provas de outros casos. Não dá para ser assim. Agora, uma anistia, sendo bem objetivo a pergunta do Cajuru, uma anistia geral, e os dois projetos que foram tramitados, foi protocolado um no Senado, acho que subscrito pelo Mourão, e um na Câmara dos Deputados, que está um pouquinho mais avançado em termos de tramitação. Eles dão anistia total, linear. Aí é fechar os olhos para a realidade. Eu não posso ser favorável a um troço desse porque eu nunca fui favorável a quem comete crime. É uma questão de coerência. E, assim, destruir o patrimônio público é crime. Tentar um golpe de Estado, defender um golpe de Estado é crime. Os fatos que aconteceram são muito graves. Eu passei os últimos 4 anos, você sabe, monitorado pela BIM. Eu nunca cometi um crime na vida, por que eu estava monitorado? É uma ilegalidade. Então, as pessoas têm que responder pelos crimes que cometeram, com direito de defesa, com toda a forma do trabalho bem feito
e fugindo de qualquer coisa que seja impunidade. O que mata o Brasil é a impunidade. Sem dúvida alguma. Bem, Leila do Vôlei, nós temos apenas um único intervalo, que é o mais rápido da televisão brasileira, porque o que tem de assunto ainda... Nossa, é né, incrível. O Alessandro encanta também, e né? de sabedoria, né? E de preparo. A entrevista, vocês aí do outro lado podem julgá-la nas redes sociais, todas à sua disposição, e evidentemente nos canais abertos e fechados e para o mundo inteiro nos aplicativos Smart TVs. Voltamos já, já e já! Nós já fomos moderna e brasileira. Mais moderna, mais brasileira. E essa evolução não para. A Nova Brasil é agora mais que moderna. Brasileira. A nossa nova marca traz a fluidez e a diversidade do nosso país. Estamos evoluindo na forma de fazer rádio e com um novo espaço onde a brasilidade pulsa nos negócios e nos conteúdos. Nova Brasil, uma empresa do Grupo Tati de Comunicação. Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos para o mundo inteiro com a edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados. E você aí do outro lado nas redes sociais, com seus comentários, nos canais abertos e fechados, todos eles, graças a Deus. E muitíssimo obrigado por toda a repercussão na mídia nacional. Esta entrevista com o senador Alessandro Vieira, com certeza, será repercutida. Com a minha irmã, minha amiga, que eu tanto admiro e respeito, e principalmente no Distrito Federal, o trabalho que ela faz, Leila do Vôlei. Eu só queria, antes de duas colocações que a Leila, no intervalo, colocou aqui, e que são fundamentais te ouvir, senador Alessandro, só fazer uma colocação, que é curiosidade de muita gente, toda hora dessa pergunta. Para ti, Jair Bolsonaro será condenado ou não? Acredito que o processo vai levar à condenação, né? O próprio Bolsonaro deu entrevista essa semana, reconhecendo as reuniões, né? Porque as pessoas falam muito da delação premiada do Mauro Cid. A delação não é prova, né? A delação é um meio para chegar à prova. O que tem de mais robusto são documentos apreendidos e os depoimentos dos comandantes das forças, né? Comandante do Exército, Aeronáutica, Marinha, que apontavam a existência de reuniões onde o Bolsonaro apresentou o plano mesmo de golpe de Estado através de um estado de sítio, né? Enfim, ou coisa parecida. E o próprio Bolsonaro confirma que teve a reunião, que o assunto foi esse mesmo. Ele apenas tenta colocar que, na visão dele, isso não é crime. Acredito que os ministros vão entender que sim, é crime. Você não pode, como presidente da República, chamar o comandante do seu exército e dizer, olha, eu tenho esse documento aqui para dar um golpe de Estado, vamos? E se o cara diz, não vamos não, diz, então não teve nada. Não é assim. Tem muita coisa acontecendo. Infelizmente, Jair Bolsonaro hoje é uma das duas maiores lideranças políticas do Brasil. Isso é incontestável. Claro. Mas ele, ao longo da sua trajetória como presidente da República, deixou muito a desejar. Seja porque não cumpriu promessas de campanha de combate à corrupção, seja porque não conseguiu lidar com a pandemia da Covid, e seja porque, na reta final, não se mostrou conformado com o resultado eleitoral, que é do mesmo sistema que o elegeu por uma vida inteira, elegeu os filhos, elegeu a esposa, elegeu os correligionários. Então, você não gostar de um resultado eleitoral é ok, é natural. Você tomar medidas contra esse resultado, avaliar medidas contra o resultado, é tentativa de golpe de Estado, na minha leitura, e eu acho que vai ser a leitura dos ministros. É muito ruim, porque é mais um ex-presidente da República que pode ser condenado, mas ele precisa enfrentar esses problemas e seguir em frente. Leila. Bom, agora nós vamos para a polarização. Você falou bastante sobre anistia, sobre o governo, e qual que é o cenário que você já está vislumbrando para 2026? Porque eu vejo que você é crítico, tanto de um lado quanto do outro, porque ficam alimentando esse comportamento, né, a nível nacional. Qual é o teu prognóstico, né, para 2026? E outra coisa que eu acho muito interessante, você é um ferrenho, né, defensor do combate à desinformação, à fake news. E você teve um projeto aprovado no Senado, que foi incrível, foi uma votação muito bacana, teve, né, o apoio das lideranças e tudo, que está parado na Câmara Federal desde maio de 2023. Qual que é a tua posição sobre isso? Você acha que ainda dá tempo? Porque, com certeza, esse projeto, se fosse aprovado esse ano, ele seria fundamental para 2026. Sem dúvida. Bom, a polarização, infelizmente, ela vai continuar, eu acho que mais agravada, porque ela é vantajosa para quem está no meio dessa confusão. Porque, veja, se eu polarizo com o adversário radicalmente, eu não preciso mostrar trabalho, eu não preciso fazer as coisas certas, basta falar mal do adversário.
Que é o que você vê, o Lula perdeu muito tempo de governo falando do Bolsonaro. O Bolsonaro só fala do Lula. E os dois deviam falar do povo brasileiro. Claro. Deviam falar dos problemas. Olha, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? E agrava mais ainda a situação essa coisa das redes sociais, do algoritmo. Né? Quando a gente fez o 2630 e aprovamos lá no Senado, ele foi vítima de um ataque violento de desinformação. Me lembro. Patrocinado pelas empresas. Claro. Né? As próprias empresas, as chamadas Big Techs, fizeram isso. Porque o projeto ele era muito técnico e objetivo no sentido de resolver o grande gargalo. As empresas têm responsabilidade. Isso. Então, hoje está super na moda a série da Netflix, Adolescência, né? Que fala de um caso, não posso dar spoiler da série, mas enfim, fala do caso de um jovem, de um adolescente que mata uma colega e tal, e ele está dentro de um mar de violência em rede social, né? Aquilo é uma realidade cotidiana no mundo inteiro, e as empresas sabem, só que elas defendem que não tem responsabilidade, não tem nada com isso. Só que não pode ser assim. Então, o nosso projeto lá, ele fazia o quê? Ele vedava as contas anônimas, vedava o anonimato, em total sintonia com a nossa Constituição, que garante a liberdade total de expressão, mas veda anonimato. Garantia que você não tivesse essas redes de impulsionamento de robôs não identificadas para tentar igualar um pouquinho o jogo para o cidadão comum. Porque o cidadão comum não sabe identificar se aquilo é uma propaganda, se é um robô, se todo aquele movimento... Poxa, tem 1 milhão de pessoas acompanhando aquele deputado, deve ser uma coisa muito importante que ele faz. Você vai ver, tem 999 mil robôs e a mãe dele está acompanhando lá para completar 1 milhão. Então, assim, essa era a grande pegada do projeto. Quando chegou na Câmara dos Deputados, infelizmente não avançou, porque a pressão das redes foi violentíssima. E os oportunistas, eu tive deputado, hoje já cassado, fazendo discurso para dizer que o projeto ia proibir que a pessoa lesse a Bíblia. Eu falei com o deputado, eu digo, olha, você está fazendo uma irresponsabilidade, você sabe que é mentira. Eles, não, mas o meu eleitorado acha que é importante. Eu digo, você é 2 vezes irresponsável, porque você não só está propagando a mentira, como você está enganando a pessoa, estimulando uma raiva, um ódio, uma coisa. Quando na vida real, o que a gente tem que entender é que o mesmo cuidado e as mesmas regras que você tem na vida real, tem que estar na vida virtual. As pessoas, meu filho, você jamais vai deixar seu filho entrar num ambiente de pedófilos, de grupos nazistas, de grupos de ataque à mulher, de grupos que incentivam a automutilação, mas isso acontece, está acontecendo agora, nesse segundo que a gente está falando, está acontecendo em milhares de casas do Brasil. Porque essa garota está lá no seu celular e está dentro de um grupo, em algum dos aplicativos múltiplos que você tem hoje, e ele é inserido, porque a rede teve esse efeito, ela permitiu que esse tipo de criminoso encontre as suas vítimas com facilidade. E por que eu fiz esse projeto lá no começo logo? Ele fez o projeto em 19, ele foi votado em 20. Porque uma das coisas que eu fiz como delegado de polícia foi criar a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Então, já tinha uma vivência do que é o ambiente digital. Eu já tinha uma vivência de como as empresas se comportam. As empresas só se preocupam com lucro. Elas não estão nem aí para a qualidade de vida do usuário, para os direitos do usuário, não estão nem aí. É um capitalismo medieval. Medieval. E a gente tem que enfrentar isso. É fácil? Não, não é. O mundo inteiro está tentando. Né? Eu participo de eventos dentro e fora do Brasil, sou convidado, porque a nossa iniciativa aqui foi uma das pioneiras no mundo. E hoje você tem legislação na Europa, você tem na Austrália, você tem uma discussão grande nos Estados Unidos que não avançou por conta da polarização e por conta da força política e financeira dessas empresas. Elas colocam muito dinheiro na roda. Mas muito. Para evitar que você consiga regular, mas é fundamental. A nossa sociedade, os nossos jovens estão sendo formados nas redes, sem qualquer fiscalização. E o que alguns falam? Não, isso é liberdade da pessoa, Que liberdade? Pai tem que controlar, e a série liberdade? toca um pouco nisso. O pai não tem a menor ideia, Claro. Ele não é dessa geração. Perfeito. Ele imagina que o filho ou a filha trancado dentro do quarto, ele está ali tranquilo, está seguro, está dentro de casa, a porta está fechada, tem um muro alto, não vai acontecer nada com ele. Mas no ambiente digital ele está sendo vítima o tempo inteiro. E não é só... É uma coisa impressionante. Terrível, todo. Você tem redes... Uma menina de 7 anos vê o TikTok. Você tem... E assim, ensinamento de eles relação. colocam no... Você tem uma coisa desse capitalismo que eu chamo de capitalismo medieval, porque assim, eles colocam lá no termo de referência deles assim, só pode maior de 13 anos de idade. Isso. Mas eles não bloqueiam o menor de 13. E eles desenvolvem produto focado para criança. Como é que o seu aplicativo é só para maior de idade ou para adolescente e você faz produto para criança? Não faz nem sentido comercial, né? Então, assim, você tem uma exploração muito grande. O cidadão não tem ideia do quanto de invasão da sua privacidade as empresas fazem. Ele não tem ideia. E essa invasão é total. As empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, elas têm total controle sobre o seu dia a dia.
Da hora que você acorda, o quanto você dorme, o que você comeu, o que você gosta de comer, para onde você quer viajar, o que você sonha para os seus... Tudo isso a empresa tem e transforma num produto comercial, que é vendido para qualquer um, que tenha dinheiro para comprar. É vendido para propaganda política, é vendido para manipulação de massas, é vendido para fazer guerra psicológica, é vendido para tudo. A gente tem que enfrentar isso, mas é uma batalha... A gente falou aqui sobre algumas batalhas ingratas, né? Nossa. Né? Essa é terrível. Essa é bastante difícil, mas a gente tem avançado. A gente conseguiu também aprovar, com o voto de vocês, o 2628, que cuida só de internet para crianças e adolescentes. Isso. Ele foi distribuído na CCJ, essa semana na CCJ da Câmara dos Deputados. Salvo engano, o deputado Jadiel, do Piauí, é quem pegou essa pauta lá. A gente tem uma expectativa muito grande, porque do mesmo jeito como a gente chegou com 2630, as pessoas não conheciam, não, será que é censura, será que não é? Não tinha uma vírgula falando de conteúdo, não tinha nada de censura, mas ficou aquilo. A gente foi moldando um novo projeto, não, isso aqui é só para criança e adolescente. Perfeito. E a gente conseguiu um apoio majoritário dentro do Senado, foi um projeto aprovado, se não me engano, por unanimidade, teve um voto contrário. E agora na Câmara também tem a expectativa, que as pessoas entenderam, a gente tem que proteger esse público de criança e adolescente. Sobre todas as áreas, a questão de formação moral, psicológica, mas também financeira, porque hoje, as facções que a gente falou quando falava de CPI de crime organizado, as grandes facções brasileiras, elas já estão em migração forte para o crime digital. Sim. Porque o crime digital traz muito dinheiro e ele é muito seguro para o bandido. Rouba banco, quase 100% dos bandidos ou morrem em confronto ou vai preso. Sim. E a cadeia é dura. O criminoso digital, menos de 5%. Terra sem lei, Alessandra. Menos de 5% vai preso. E quando vai preso, a pena é pequenininha, então não dá nada. Então a gente tem que enfrentar motivado isso. a cometer um crime. Né? Cada vez mais, é muito dinheiro. Senador Alessandro Vieira, Leila do vôlei e principalmente você aí do outro lado. Você sente que essa impopularidade, essa queda da popularidade do Lula, ela é real e é deste tamanho? Cajuru, você tem algumas coisas acontecendo nesse governo. Né? A gente tem uma retomada de inflação dos alimentos, isso afeta muito a vida das pessoas. Né? A pessoa fica assim, a polarização, a ideologia... Não, cara, é o preço do ovo. Entendeu? As pessoas estão enfrentando dificuldades. E é difícil a gente administrar isso, a gente está com projetos interessantes, o Renan está como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, eu apresentei um projeto que foi abraçado pelos líderes e acredito que a gente vai conseguir tramitar, criando mais alguns gatilhos para o chamado arcabouço fiscal, para quem tem estabilidade. O Brasil precisa urgentemente derrubar juros e entrar numa linha de estabilidade fiscal. Isso acontecendo, você acomoda a inflação, as pessoas passam a viver melhor, e aí acontece com qualquer governo, pode ser do Lula, do Bolsonaro, do Zezinho. Com o povo vivendo melhor, a aprovação sobe. Com a situação atual, onde as pessoas estão sentindo o custo de vida aumentando, é natural que o governo tenha uma queda de popularidade. E é preciso também, Cajuru, reconhecer que o Lula foi eleito pelos méritos dele, mas foi eleito principalmente pela rejeição ao Bolsonaro. Né? Acho que eu tenho uma frase que algumas pessoas usam. Sim, eles se alimentam da rejeição. O Lula não ganhou, o Bolsonaro perdeu. Sim. Eu escuto muito essas frases. E faz sentido, porque um presidente perder uma reeleição é a coisa mais difícil do mundo. A Dilma foi reeleita, com problemas seríssimos. Sim. Foi reeleita, né? O Lula foi reeleito, com problemas seríssimos foi reeleito. E o Bolsonaro quase é reeleito, Fernando Henrique foi reeleito e o Bolsonaro quase foi reeleito. É uma diferença pequenininha. E a gente tem que lembrar que realmente teve episódios marcantes. A gente teve o Roberto Jefferson, apoio dele, jogando granada na Polícia Federal e a Zambelli correndo pelo meio da rua com uma arma na mão. Então, assim, teve algumas coisas acontecendo naquela reta final que podem ter mexido ali alguns milhões de votos e feito a diferença. Dito isso, acredito que sim, o governo vem perdendo popularidade, mas isso não tem nenhum impacto eleitoral propriamente dito, porque a eleição é lá na frente, né? E eu acredito muito numa recuperação fiscal brasileira, porque nós temos bons indicadores de base, emprego aumentando, a renda das famílias aumentando, existe um contexto global com o governo aleatório do Trump que pode criar para a gente grandes oportunidades comerciais. Então, existe coisa boa para acontecer, mas não é uma batalha fácil. E o presidente Lula, em particular, ele enfrenta também uma coisa que a gente conhece, e você, jornalista, mais até é o desgaste de material. O Lula está na vida pública há quantos anos, há quantas décadas? Ele vai ser candidato com 80 anos de idade. 45 anos de carreira. É muita coisa, entendeu? Então, é natural que o eleitor, que o cidadão, diga, olha, já deu, mas ele não vê nada melhor, ele volta, né? Mas se ele tiver uma alternativa, eu acho sim que o presidente Lula vai ter dificuldades, se tiver uma alternativa positiva. Como a Leila sempre é quem abre, vamos ao nosso quadro final, o mais esperado, que é Defina em uma palavra. Que começa sempre com Leila do vôlei. Alessandro, define uma palavra, o Congresso Nacional.
Te peguei. Uma palavra, olha, eu falo pouco, mas uma palavra é difícil, né? É um desafio. Desafio. Crime organizado. Ameaça. Inteligência artificial. Para essa cabem duas, que é oportunidade e ameaça, né? A gente tem que entender isso, a gente tem que regular isso adequadamente. Começamos a fazer esse trabalho. Vai mudar. A sociedade, como a gente conhece, ela não vai existir daqui a 10 anos. Vai estar totalmente mudada. E a gente tem que proteger as pessoas. E mercado de trabalho, tudo isso. Em uma palavra, o presidente Lula. Político. Eu vou ter que perguntar, fake news. Uma praga. E eu vou ter que perguntar. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Outro político. Em uma palavra, é claro, Sergipe. Sergipe é minha casa. Chegou com 8 anos lá, né? Cheguei com 8 anos, me criei em Sergipe, casei, meus filhos, me eduquei lá. Vocês estão devendo visitas a Sergipe. Verdade. Quero ir, um maior É prazer. um lugar maravilhoso. Eu vou só mudar um pouquinho o quadro, porque a última pergunta é a definição de si mesmo. Em relação, por exemplo, à reeleição, ela é um bem ou um mal para você? A reeleição para o executivo eu entendo que é um mal. É um mal. Perfeito. Então ele concorda com a minha PEC. Com certeza. Quer fazer a última? Eu quero. Claro. Você abre e fecha. Define em uma palavra, Alessandro Vieira. Isso. Esperança. Tenho muita esperança. Gostei. Esperança. Concordo. É o que mais me motiva. A esperança de que vai chegar no lugar melhor. Então eu vou repetir uma frase minha também. Um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. É isso mesmo. Para definir o que isso aí, você falou, é isso aí. esperança. É verdade. Do verbo esperançar, como Exatamente. ensina o Cortella. Hein? Leila do Vôlei, que prazer. Uma entrevista para você durante toda a semana repercutir, interpretar, comentar de um homem raríssimo e grande revelação deste Senado Federal, deste Congresso Nacional e como o Brasil precisa de homens públicos como o nosso querido delegado, o ex-delegado de polícia, senador Alessandro Vieira, pelo amado estado do Sergipe, que o elegeu de forma absolutamente por respeito ao seu trabalho e incontestável pela votação dele. Agradecidíssimo, obrigado por meu tudo irmão. que você representa por nós e por ser nossa referência. E Deus e saúde a toda a nossa pátria amada. E Deus e saúde! Obrigada, gente. Tchau, tchau. O Grupo Tati de Comunicação acaba de apresentar mais uma edição semanal do programa Podcast Liberados. Entrevistas exclusivas e totalmente diferenciadas.